Boa tarde, eu sou Lorena Graciele de Almeida, sou aluna da disciplina de Fitopatologia Aplicada 2 e o tema do meu seminário é Cercosporiose em Anonáceas. A família Anonácea engloba um grande grupo de plantas frutíferas de importância econômica no Brasil em algumas regiões do mundo, sendo composta principalmente por plantas tropicais, onde muitas são nativas aqui do Brasil e com exceções as de clima temperado. São relatadas mais de 2.000 espécies, como as comestíveis, que são usadas para diferentes finalidades, seja na área medicinal, industrial, como planta exótica e também para consumo in natura. A similaridade à grande quantidade de espécies, ela causa confusão na identificação popular. São exemplos de plantas anonáceas a fruta do conde, a xerimoia, a fruta da condessa, assim como a graviola, a biribá e a atemoia. A atemoia, ela é um cruzamento entre a fruta do conde e a xerimoia. Várias doenças elas podem afetar as folhas, ramos, raízes, flores e frutos de anonáceas em diferentes etapas de seu desenvolvimento, sendo de maior importância no Brasil as causadas por fungos, como por exemplo há dados na literatura que mostram que os fungos são responsáveis por até 63% de perdas de frutos de graviola no campo. Agora eu vou estar falando sobre a cercosporiose em anonáceas. A cercosporiose ela é uma doença fúngica e ela pode ser encontrada, o nome de seu agente etiológico de duas formas na literatura, como Pseudocercospora annonai escamosae ou como Cercospora annonai. Esse fungo ela é da ordem do Capnodiales e da família do Mycosphalaceae. Esse fungo ele apresenta uma forma parasitária que ocorre na planta hospedeira e uma fase saprofítica, que ocorre na matéria orgânica, que é aquela fase em que o patógeno sobrevive sem a planta hospedeira, podendo ser, como por exemplo, em restos culturais na área, e o fungo vai sobreviver na forma de conídeos ou estromas, e principalmente naqueles restos culturais infectados deixados no campo. Na primeira imagem, é possível observar conidióforos pela lente do microscópio. E na segunda imagem, é possível observar a textura dos estromas em um corte transversal. Essas estruturas desse fungo elas foram extraídas de folhas de Annona escamosa, contendo a Pseudocercospora. Esse fungo ele tem grande longevidade. Além disso, ela pode sobreviver além dos restos culturais, ela pode sobreviver em sementes ou mudas contaminadas, e daí a importância de se adquirir mudas certificadas e sementes de boa qualidade para estar tentando evitar que esse patógeno ele seja trazido para dentro da área durante o plantio. Além disso, ele também pode sobreviver em plantas hospedeiras, como a selga e a beterraba açucareira. A cercosporiose em anonáceas ela não é uma doença considerada de importância, então são poucos os dados encontrados na literatura a respeito dessa doença. Então, dados como a sobrevivência, disseminação e condições favoráveis, eu trouxe baseados nos dados registrados para a Cercospora betícola, que ela causa cercosporiose em outras culturas como a beterraba, e pela biologia do fungo, por eles serem do mesmo gênero, a biologia é muito parecida, então esses dados, as condições favoráveis, as coisas que afetam um e outro, eles não vão ter muita diferença. Então pode estar sendo baseado nesses outros dados que são registrados. Para esse fungo germinar e completar seu ciclo com maior facilidade, ele requer condições favoráveis como alta umidade relativa e temperaturas de 22 a 26 graus. A disseminação desse fungo ele se dá através do vento, de gotículas de chuva e irrigação. E também, como eu disse, através de
mudas e sementes contaminadas. Outra forma de disseminação é através dos insetos, que ao transportarem os esporos e colocarem na superfície foliar de uma outra planta ou até mesmo de uma outra folha da mesma planta, eles associados a essas condições favoráveis, umidade relativa alta e temperatura ideal, vão ser beneficiados e vai favorecer o seu germinamento, sua germinação e a sua penetração na folha. Sintomas dessa doença. A cercosporiose em Anonáceas, ela afeta apenas as folhas e raramente ela vai adquirir alguma importância econômica. Mas mesmo assim é bom estar de olho quando aparecem esses sintomas para poder estar fazendo monitoramento e também o controle para evitar que ela assuma, nesses poucos casos, ela assuma uma importância. A doença ela vai causar lesões arredondadas irregulares de coloração marrom e às vezes o centro ele vai ter a coloração cinza. Com o avanço da doença, as lesões vão se tornar coalescidas e significativa área do limbo foliar vai ser afetada. Naqueles casos muito severos, pode ocorrer a queda das folhas da planta. A presença de cercosporiose ela é constatada tanto em folhas novas quanto em folhas maduras, ou seja, ela vai ocorrer em toda a extensão da copa da planta. E como eu disse, em ataques severos, as folhas vão se tornar amareladas e vão cair até desfolhar a planta. Mas, como eu disse, é em casos raros. Aqui nessa imagem é possível observar a lesão arredondada de forma irregular e ela já começa a ter o amarelecimento. O ciclo dessa doença primeiro, através das estruturas dos esporos, eles vão ser disseminados pelo vento e pela água, seja da chuva, da irrigação. E quando eles chegarem à superfície da folha, associados às condições favoráveis, eles vão germinar e vão emitir o tubo germinativo, que vai penetrar pelos estômatos da folha e depois de penetrar, as hifas elas vão crescer intercelularmente no mesófilo foliar e vão se ramificar. Celulases e pectinases elas estão envolvidas no processo de colonização e são usadas toxinas como a cercosporina, que ela é produzida pelo próprio patógeno e vai ser usada para poder necrosar o tecido vegetal próximo de onde as hifas estão localizadas. E assim essas hifas elas vão sugar os nutrientes da folha. Isso vai ocorrer principalmente sobre a fase abaxial da folha, onde vai se tornar um local de reprodução de novos conídeos e conidióforos. Assim, outra vez, os conídeos são disseminados para iniciar novos ciclos de infecção. Aquelas folhas com sintomas, elas podem ter o agravamento desses sintomas e podem chegar a coalescer e cair. E assim, os restos culturais que continuarem na área com a presença do patógeno, eles vão servir como fonte de inóculo para poder iniciar um novo ciclo da doença. A forma de controle da cercosporiose em Anonáceas, ela pode ser feita através de pulverização de fungicidas protetores, como o mancozeb, e também através de fungicidas sistêmicos, como o benomil, e também outros fungicidas registrados para a cultura. Outra forma de estar se controlando a cercosporiose é através do uso de fungicidas usados para controlar a antracnose. A antracnose ela é uma doença considerada de importância para as anonáceas. Esses fungicidas eles são eficazes em intervalos que podem variar de uma semana até 30 dias, dependendo da intensidade do ataque. Então, ao se prevenir contra a antracnose, você também vai estar se prevenindo contra a cercosporiose. Então, as formas de controle são essas. Não há registrado na literatura controle biológico
para a cercosporiose. E como outra forma de controle é adquirir mudas e sementes certificadas, exclusão de restos culturais da área, controle de insetos que podem estar fazendo essa disseminação, enfim. Obrigada.